Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo esse vídeo, que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Hoje eu quero deixar uma breve palavra que você encontra em João 3. Vai falar sobre o novo nascimento, que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer de um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Ele era conhecedor da lei. E este foi ter com Jesus à noite. Provavelmente ele foi ocultamente, porque ele era fariseu, e sabemos que os fariseus eram contra a doutrina de Jesus. Mas ele foi ter com Jesus. E chegando lá, ele falou que Jesus era vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer aqueles sinais se não for vindo de Deus. Mas Jesus olha para Nicodemos e fala: na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que o Senhor Jesus estava falando para Nicodemos? Que nenhum homem não pode confessar que Jesus é Deus se não for pelo Espírito, dado pelo Espírito Santo. Certo dia, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem eu sou? Aí o Pedro toma a palavra e fala: tu és o filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus responde para Pedro: não foi a carne, nem foi o sangue que te revelaste, mas sim o meu Pai que está no céu. Ou seja, quem revelou Pedro que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo foi o Espírito Santo. Então, nenhum homem pode confessar que Jesus é Deus, que Jesus é vindo de Deus, se não for dado pelo Espírito Santo. E Nicodemos precisava nascer para poder receber o Espírito Santo. Então, aquele que não nasceu ainda não pode confessar que Jesus é vindo de Deus, que Jesus é filho de Deus. Então, você que está aí, que fala: eu acredito que que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, eu carrego Jesus no meu coração, vá para a igreja, dá glória a Deus, louva a Deus. Se não tiver o Espírito Santo, Deus não está recebendo a sua adoração. Esta é a verdade. A Bíblia que fala isto, que ninguém pode confessar que Jesus é vindo de Deus se não for dado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Deus é Espírito, e importa aquele que o adora em Espírito. Então você pode pregar, você pode pastorear, você pode evangelizar, você pode cantar, você pode fazer o que for, mas se não tiver o Espírito Santo, Deus não está recebendo aquilo que você está fazendo. Então, você que anda por aí, a que fala: eu ando com Deus no coração, já tenho Jesus no coração. Você tem Jesus no coração, mas Jesus não tem você. Essa é a verdade, tá? Tem que ser pelo Espírito. Mas como? Por isso que Jesus chama, olha para Nicodemos: precisa nascer de novo. Que quando mas como nascer de novo? Gerando. Toda criança só nasce depois que gera, né? Então, gerar o quê? Gerar arrependimento no seu coração. A partir do momento que você começa a gerar arrependimento, aí você nasce. Aí o Espírito Santo entra, aí você é conhecido no céu e se torna sendo filho de Deus. Então, Nicodemos precisava nascer. Entendeu? Precisava nascer. Então, nenhum homem ele pode confessar a Deus na carne, tem que ser no Espírito. Mas eu dou glória, eu falo isso, falo aqui, mas peca, fala palavrão, adultério, prostitui, bebe. Como é que Deus está recebendo uma adoração? Não tem como. Então tem que gerar arrependimento, renunciar, confessar que Jesus é Filho de Deus Altíssimo, que veio ao mundo para te salvar. Aí sim você se torna
filho de Deus. Mas aí, irmã, eu não estou confessando, eu não confessei ainda, eu ando desse jeito. Você é simplesmente uma criatura, não é filha, é criatura, é a Bíblia que fala. Aquele que não recebeu Jesus como o seu único suficiente Salvador é criatura. Você aí que ainda não aceitou Jesus, acredita em Jesus, mas ainda não aceitou Jesus, é criatura de Deus. É igual a minha gatinha aqui, né, a Nina, né, é uma criatura. Elas são criatura. Então, o homem que não aceitou Jesus ainda é criatura de Deus. É criatura, precisa aceitar Jesus. Ah, mas eu não aceitei Jesus e o que vai acontecer? Quando você morrer, tem dois caminhos, né? É o inferno e o céu. Aquele que confessar Jesus, largar os seus pecados, renunciar às tuas vontades de seguir Jesus, se torna filho de Deus e tem uma morada, né? Guardando você. Jesus falou disso. Então você precisa reconhecer, entendeu? E Hebreus 7 vai falar, 3:7 vai falar que quando ouvir, né, a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. E hoje você está ouvindo a palavra do Senhor. O Nicodemos, né, ele tinha ele tinha uma grande necessidade de conhecer a verdade, por isso que ele foi à noite, né, ter com Jesus à noite. Era um fariseu, príncipe, né, da sinagoga, né, príncipe dos judeus, mas dentro dele tinha uma necessidade, né, de conhecer a verdade, e ele conheceu a verdade. Então Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e a verdade, ele conheceu. E lá na frente nós vamos ver que ele seguiu a Jesus, ele foi um discípulo de Jesus depois, ele seguiu Jesus, aceitou Jesus. Então hoje você está ouvindo essa palavra, talvez você, né, goste de ir na igreja, nos cultos, né? Mas ainda não confessou. Então você tem que confessar, se arrepender, renunciar às tuas vontades aí, as bebedeiras, as prostituição, seja lá o que for, aquilo que a Bíblia condena, entendeu? Largar e seguir a Jesus. Aí sim você se torna ser filho de Deus. E que esta palavra, né, possa, né, ministrar teu coração, que o Senhor Jesus possa, né, falar com você através dessa palavra. E até, né, o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente.